Os fungos são verdadeiros mestres secretos da natureza. Eles estão em todos os lugares, no solo, nas árvores, nos alimentos e até mesmo no ar que respiramos. Mas apesar de sua presença constante, o mundo dos fungos ainda é um mistério para a maioria das pessoas. Esses organismos surpreendentes formam um reino à parte, com milhares de espécies, cada uma com formas, cores e comportamentos únicos. Alguns fungos brilham no escuro, outros parecem sangrar, enquanto alguns são tão belos que mais parecem obras de arte natural. Mas o mais fascinante é o papel vital que cada fungo desempenha no equilíbrio do planeta. Sem os fungos, a vida na Terra seria impossível. Eles decompõem matéria orgânica, reciclam nutrientes e mantêm o ciclo da vida em movimento. Cada fungo, por menor que seja, contribui para o funcionamento invisível da natureza. E quanto mais conhecemos sobre os fungos, mais percebemos o quanto eles são extraordinários, misteriosos e essenciais para o nosso planeta. Fungo dente sangrento. Entre os fungos mais curiosos e ao mesmo tempo assustadores do mundo, o fungo dente sangrento é, sem dúvida, um dos mais impressionantes. Ele parece uma obra de arte feita pelo próprio terror da natureza. Um corpo branco e poroso que libera gotículas vermelhas intensas, idênticas a sangue fresco. Esse fenômeno acontece por um processo chamado gutação, no qual o fungo expele líquidos para equilibrar a pressão interna, mas o visual é tão realista que muitos o confundem com algo saído de um filme de suspense. Apesar da aparência chocante, esse fungo não é tóxico, porém também não é comestível, devido ao sabor extremamente amargo e perturbador. O fungo dente sangrento mostra o quanto o reino dos fungos é fascinante e cheio de contrastes. Ao mesmo tempo em que pode assustar, também encanta pela criatividade da natureza. Cada detalhe desse fungo parece ter sido cuidadosamente desenhado para despertar curiosidade, e ele continua sendo um dos maiores símbolos da beleza bizarra que os fungos podem alcançar. Fungos ninhos de pássaros. Agora imagine caminhar por uma floresta úmida e encontrar no chão pequenos ninhos cheios de ovos minúsculos. Pois é exatamente essa aparência dos fungos ninhos de pássaros. Esses fungos recebem esse nome por possuírem corpos frutíferos que lembram ninhos em miniatura, com estruturas arredondadas que parecem ovos, mas que na verdade são cápsulas cheias de esporos. A natureza foi tão engenhosa que até criou um sistema de dispersão inteligente. Quando chove, as gotas de água batem nesses ninhos e lançam os esporos para longe, ajudando o fungo a se reproduzir. É uma verdadeira aula de biologia e design natural, mostrando como os fungos evoluíram com estratégias únicas para garantir sua sobrevivência. Esses fungos são pequenos, discretos, mas essenciais no ciclo da vida, reciclando matéria orgânica e transformando o solo em fonte de novos nutrientes. Fungo gotas de gelatina. Entre os fungos mais misteriosos, o fungo gotas de gelatina é um verdadeiro enigma. Ele tem a capacidade rara de apresentar duas formas diferentes, uma sexuada e outra sexuada. Isso muitas vezes confunde quem tenta identificá-lo, já que ambas as versões pertencem à mesma espécie, mas possuem aparências completamente distintas. É como se o mesmo fungo tivesse duas identidades, duas vidas em um só corpo. Sua textura gelatinosa e brilho úmido tornam ainda mais curioso, parecendo algo saído de outro planeta. Esse fungo mostra o quanto o mundo dos fungos é dinâmico, mutável e cheio de segredos biológicos que a ciência ainda tenta decifrar. Ele pode ser pequeno, mas é um grande exemplo de como o reino dos fungos continua a surpreender com suas formas e estratégias inusitadas. Puffball gigante. O puffball gigante, por outro lado, impressiona pelo tamanho e pela simplicidade. Esse fungo esférico e branco pode atingir dimensões enormes, parecendo uma bola de futebol perdida no campo. Ele é comestível quando ainda jovem, com uma textura macia e sabor suave, sendo bastante apreciado em várias regiões do mundo. Quando amadurece, porém, o puffball libera uma nuvem de esporos finos e marrons, criando um espetáculo natural digno de câmera lenta. Encontrado em pastagens e áreas abertas, esse fungo tem uma função ecológica essencial. Ajuda a reciclar nutrientes e manter o equilíbrio do solo. É mais uma prova de que o universo dos fungos é tão diverso quanto funcional, e que até um simples fungo pode esconder uma importância gigantesca na natureza. Fungo juba de leão. O fungo juba de leão, um verdadeiro tesouro do reino dos fungos. Ele tem uma aparência única, com filamentos brancos que caem como uma cascata, lembrando a juba majestosa de um leão. Esse fungo não é apenas bonito, mas também muito valorizado na culinária vegetariana e vegana, por ter um sabor e textura semelhantes aos frutos do mar. Além disso,
O fungo juba de leão é utilizado há séculos na medicina tradicional chinesa, sendo conhecido por ajudar na digestão e até por suas possíveis propriedades neuroprotetoras, capazes de estimular o crescimento de neurônios e melhorar a memória. É um exemplo claro de como os fungos não servem apenas para decompor, mas também para nutrir, curar e inspirar. O fungo juba de leão é, sem dúvida, uma das maiores provas de que o mundo dos fungos é um universo vasto, mágico e cheio de descobertas que ainda estamos apenas começando a explorar. Clathrus ruber. Entre os fungos mais impressionantes e exóticos do planeta, o Clathrus ruber, conhecido como clato vermelho, parece uma escultura saída de outro mundo. Esse fungo tem um corpo frutífero em forma de gaiola, com uma coloração vermelha intensa que chama atenção até de longe. Mas o que mais surpreende é o seu truque bizarro de sobrevivência. Ele libera um muco fétido, com um odor tão forte e desagradável que atrai insetos curiosos. Esses insetos, ao pousarem no fungo, acabam transportando seus esporos para outros lugares, ajudando na reprodução da espécie. É um método engenhoso e, ao mesmo tempo, nojento, mas extremamente eficaz. Apesar de ser inofensivo, o Clathrus ruber não é comestível por causa de seu cheiro intenso, que lembra carne em decomposição. Esse fungo é uma das provas mais claras de como o mundo dos fungos é repleto de estratégias curiosas e muitas vezes perturbadoras para sobreviver e se espalhar. Fungo orelha de gelatina. Já o fungo orelha de gelatina é um dos mais intrigantes visualmente. Com sua textura gelatinosa e aparência idêntica a uma orelha humana, esse fungo causa surpresa em quem o encontra. Apesar da semelhança assustadora, ele é comestível e muito utilizado na culinária asiática, principalmente em sopas e pratos tradicionais. Além disso, esse fungo é altamente valorizado na medicina tradicional chinesa, por suas propriedades que fortalecem o sistema imunológico e ajudam na saúde da pele. O mais fascinante é que o fungo orelha de gelatina mostra como os fungos podem unir beleza, utilidade e estranheza em um só organismo. Ele cresce em troncos úmidos e sombreados, principalmente em regiões tropicais, e é uma lembrança viva de como os fungos estão presentes em diferentes culturas, tanto na cozinha quanto na medicina ancestral. Ametista enganadora. Entre os fungos mais coloridos e misteriosos, a ametista enganadora é uma verdadeira joia da natureza. Com uma coloração violeta intensa e brilho encantador, esse fungo parece uma pedra preciosa brotando do chão da floresta. Apesar de ser comestível, ele é pouco apreciado por seu sabor discreto, e o mais importante, pode acumular metais pesados do solo, tornando seu consumo perigoso em áreas poluídas. Mesmo assim, a ametista enganadora fascina os micologistas e amantes da natureza por sua aparência quase mágica. Ela é um fungo micorrízico, o que significa que vive em simbiose com as raízes das árvores, ajudando na absorção de nutrientes e fortalecendo o ecossistema. Esse relacionamento simbiótico mostra como os fungos são fundamentais para a vida vegetal, conectando o subsolo e a floresta em uma teia invisível de vida e equilíbrio. Cogumelo cauda de peru. Outro espetáculo natural é o cogumelo cauda de peru, um fungo de aparência vibrante e colorida que cresce sobre troncos mortos. Suas faixas em tons de marrom, amarelo, laranja e azul lembram as penas da cauda de um peru, o que lhe deu esse nome curioso. Apesar de não ser comestível, o cogumelo cauda de peru é amplamente estudado e valorizado na medicina natural, pois contém compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias poderosas. Ele é um exemplo perfeito de como os fungos podem não só contribuir para a decomposição da matéria orgânica, mas também oferecer benefícios incríveis à saúde humana. Sua beleza e utilidade o tornam um dos fungos mais admirados do mundo, lembrando que até os organismos mais simples podem guardar propriedades extraordinárias. Fungo estrela da Terra. O fungo estrelas da Terra é um dos fungos mais curiosos e impressionantes que existem. Quando amadurece, ele literalmente se abre no formato de uma estrela, revelando seu corpo frutífero no centro. Essa forma única não é apenas para exibir beleza, ela tem uma função vital: ajudar na dispersão dos esporos. Quando a chuva cai, as gotas atingem o centro da estrela, espalhando os esporos pelo ar e pelo solo. Esse fungo atua como um verdadeiro reciclador da natureza, decompondo matéria orgânica e devolvendo nutrientes ao solo, sendo essencial para o equilíbrio ecológico. Apesar de não ser tóxico, seu corpo é fibroso e duro, o que o torna praticamente incomestível. Mas a verdade é que ninguém come esse fungo pela textura. Ele é admirado pela aparência exótica que encanta micologistas e amantes da natureza no mundo inteiro. Um verdadeiro astro entre os fungos. Cogumelo véu de noiva. Agora, imagine um fungo tão belo que parece uma obra de arte viva: o cogumelo véu de noiva.
Esse fungo chama atenção por sua delicada rede branca que cai ao redor do corpo frutífero, parecendo um véu de renda flutuando no ar. É uma visão hipnotizante que parece saída de um sonho. Embora possua um odor forte e até desagradável, esse fungo é considerado uma iguaria na culinária asiática, principalmente na China e na Coreia, onde é usado em sopas e pratos exóticos. Além de seu valor culinário, o véu de noiva também é muito respeitado na medicina tradicional, graças às suas propriedades antioxidantes e afrodisíacas. Mesmo com seu cheiro peculiar, ele é um exemplo perfeito de como um fungo pode ser tanto misterioso quanto benéfico. Uma mistura de elegância e estranheza que o torna um dos fungos mais fascinantes do planeta. Fungo dedos do homem morto. O fungo dedos do homem morto, por exemplo, parece ter saído de um filme de terror. Ele cresce a partir do solo como se fossem dedos humanos emergindo da terra, um visual que arrepia qualquer um. Apesar da aparência sinistra, esse fungo tem um papel vital na natureza. Ele é um decompositor poderoso, quebrando a madeira morta e reciclando nutrientes. Seus dedos podem permanecer ativos por meses, liberando esporos e mantendo o ciclo da vida em movimento. É um lembrete de que, no mundo dos fungos, até o que parece assustador tem uma função essencial. Ele mostra que a natureza não tem medo de ser estranha quando precisa ser eficiente. Fungo dedos do diabo. E se você achou o anterior macabro, espere até conhecer o fungo dedos do diabo. Este é um dos fungos mais bizarros e aterrorizantes que existem. Ele nasce envolto em uma massa gelatinosa e, quando amadurece, se abre em 4 a 6 braços avermelhados que lembram tentáculos de um monstro. Seu cheiro é simplesmente horrível, comparado ao de carne apodrecida, mas isso tem um propósito: atrair insetos que ajudam a dispersar seus esporos. Esse fungo não é comestível, e sinceramente, ninguém teria coragem de provar algo com essa aparência diabólica. Mesmo assim, ele desempenha um papel ecológico importante, mostrando mais uma vez como os fungos combinam o grotesco com o genial. Fungo de poros laranja. Encerrando essa sequência de criaturas exóticas, temos o fungo de poros laranja, uma verdadeira explosão de cores na floresta. Esse fungo de tom vibrante cresce em madeira morta e transforma o ambiente em uma obra de arte viva. Apesar da aparência chamativa, não há registro seguro sobre seu consumo, e ele é admirado mais por sua beleza do que por seu sabor. Ecologicamente, é um herói silencioso, ajuda na decomposição e mantém o equilíbrio dos ecossistemas. Seu brilho alaranjado é um lembrete de que até o menor fungo pode ser uma peça fundamental na sinfonia da natureza. Esses fungos são mais do que seres estranhos. São engenheiros invisíveis que sustentam a vida do planeta. Cogumelo azul celeste. Entre os fungos mais incríveis e visualmente impressionantes do planeta, o cogumelo azul celeste se destaca como uma verdadeira joia viva da natureza. Encontrado principalmente na Nova Zelândia e na Índia, esse fungo chama atenção por sua coloração azul vibrante, resultado de pigmentos naturais conhecidos como azulenos. Sua tonalidade parece quase irreal, como se tivesse sido pintada à mão, e por isso o cogumelo azul celeste acabou se tornando um símbolo nacional na Nova Zelândia. Apesar da beleza, é um fungo que ainda esconde muitos segredos. Sua toxicidade é pouco conhecida e, por segurança, ele não deve ser consumido. Mesmo assim, o simples fato de existir um fungo com esse tom celestial já desperta a imaginação de cientistas e amantes da natureza. Esse fungo é um lembrete de que o reino dos fungos é um dos mais misteriosos e diversificados da Terra. Um universo vivo que esconde cores, formas e comportamentos capazes de deixar qualquer um maravilhado. Cogumelo cérebro. Outro fungo que parece ter saído de um filme de ficção científica é o cogumelo cérebro. Ele possui um formato e uma textura que imitam um cérebro humano com uma perfeição quase assustadora. Esse fungo pode ser comestível, mas apenas se for preparado da forma correta. Quando cru, ele libera toxinas perigosas que afetam o fígado e o sistema nervoso, podendo ser até fatal. O fascinante é que, mesmo com esse risco, o cogumelo cérebro é valorizado em algumas culinárias tradicionais por seu sabor único e aparência incomum. Ele representa bem a dualidade do mundo dos fungos. Ao mesmo tempo em que encanta, também impõe respeito. Isso mostra que o reino dos fungos é um campo cheio de surpresas, onde beleza e perigo andam lado a lado. Cada fungo possui sua própria estratégia de sobrevivência, e o cogumelo cérebro é um exemplo vivo de como a natureza pode ser criativa, complexa e, às vezes, um pouco assustadora. Fungo língua de boi. Já o fungo língua de boi é um dos mais curiosos e até apetitosos da lista. Com uma aparência que lembra carne crua pingando sangue, esse fungo desperta curiosidade por onde passa.
As gotículas vermelhas que ele libera são apenas líquido, mas o realismo é impressionante. Apesar da aparência estranha, o fungo língua de boi é comestível e muito apreciado por chefes e amantes da gastronomia natural. Seu sabor lembra levemente da carne, o que faz dele uma iguaria exótica e bastante valorizada. Além disso, esse fungo tem um papel ecológico importante, já que ao se desenvolver em madeiras mortas, ele acaba alterando a coloração do material, criando tons avermelhados e padrões únicos. Assim, o fungo língua de boi não é apenas um exemplo da beleza e diversidade dos fungos, mas também um lembrete de como até os organismos mais estranhos da natureza têm funções vitais no equilíbrio ambiental. Fungos bioluminescentes. E para encerrar essa jornada pelo reino dos fungos com chave de ouro, não poderíamos deixar de falar dos fungos bioluminescentes, as verdadeiras luzes vivas da floresta. Esses fungos são capazes de emitir uma luz própria, geralmente esverdeada ou azulada, durante a noite, um espetáculo natural que transforma o ambiente em um cenário mágico. Essa luminescência ocorre devido a reações químicas dentro do fungo, semelhantes às que acontecem em vagalumes. Os cientistas acreditam que essa luz pode servir para atrair insetos que ajudam na dispersão dos esporos, ou até como forma de defesa contra predadores. Encontrados principalmente em florestas tropicais úmidas, esses fungos são a prova viva de que a natureza é uma artista genial. Observar um fungo bioluminescente à noite é como presenciar uma pintura viva feita de pura energia natural. Eles são um reflexo perfeito do quanto o universo dos fungos é vasto, misterioso e repleto de beleza. Cada fungo, com sua forma e brilho, carrega um pedaço da essência da vida que pulsa nas florestas e encanta quem se permite olhar mais de perto esse fascinante mundo oculto. E aí, ficou impressionado com esses fungos incríveis? Então, se você curtiu essa viagem pelo submundo dos fungos, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de curiosidades sobre a natureza. E me conta aí nos comentários, qual desses fungos você achou mais estranho ou mais incrível? Eu quero saber, porque aqui, a cada vídeo, a gente mergulha fundo nesse universo misterioso e cheio de vida que o planeta ainda esconde. Até o próximo vídeo, explorador da natureza, e nunca se esqueça, até o menor fungo pode revelar os maiores segredos da Terra.